de Deus para nosso enlevo espiritual. Texto que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 6 a seguir, onde nos diz: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Amém. Prezado irmão e amigo, nós sabemos que é chegado os dias em que o povo corre para o supermercado para comprar ovos feitos de chocolate e tantas coisas, e o mundo celebra essa data de Páscoa com coelhos, com tantas imagens e ilusões, mas convém pensarmos: o que é Páscoa? A Páscoa é uma festa que o nosso Deus determinou que os judeus celebrassem. A Páscoa não é troca de presentes, não é cartão de boas festas, a Páscoa não é ovos de chocolate, nem tem coelho, coisa nenhuma. Isso tudo é coisa do comércio e de alguma tradição religiosa que porventura possa usar algumas coisas assim. Mas a palavra de Deus determinou que os judeus celebrassem a Páscoa, porque quando eles saíram da escravidão do Egito, eles passaram para a vida de livres. Então a Páscoa é a passagem da vida da servidão para a vida da liberdade, é a saída da escravidão para andar agora peregrinando para chegar à terra da promessa. E esta data o Senhor mandou que eles guardassem, celebrassem, e o Senhor diz que anualmente eles deviam fazer, de tempo em tempo, de ano em ano, no tempo determinado, diz o Senhor, para fazer. E o Senhor exigiu que aquele seria o primeiro do ano, porque instituiu um novo calendário para os judeus, o calendário religioso judaico, e é o ano novo, porque tudo é novo, é uma nova vida, é um novo começo para Israel, e eles então tinham que celebrar. Mas a Páscoa, para a celebração dos judeus, era exigido por Deus o pão ázimo, havia ervas amargosas, e eles deviam sacrificar o cordeiro da Páscoa, e fazer esse sacrifício toda tarde, no mês de Abib ou Nissan, porque nesse período é que eles saíram do Egito. E chegou um determinado momento em que o povo de Israel começou a relaxar, vamos dizer, começou a levar as coisas como se não fosse tão importante. E aí então começaram a fazer a Páscoa com pão com fermento. Começaram a celebrar com um pão considerado imundo, porque o fermento na Bíblia representa a imundícia do pecado. Mas diz a palavra do Senhor que aquela celebração que representava o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo seria oferecido, lá para os judeus houve um cordeiro que foi imolado e o sangue colocado nas vegas das portas, das janelas, nos umbrais, para que o anjo da morte, ao passar, vendo o sangue, passasse por cima e aquela casa ficasse protegida, guardada. E morreu naquele dia todo o primogênito do Egito, desde aquele que se assentaria ao trono de Faraó até o primogênito dos animais. Mas na casa onde estava o sangue do cordeiro não houve nenhuma morte, porque ali estava a vida representada naquele sangue que cobria aquela casa. Isso tudo nos vem por figura. O que é material do Antigo Testamento é o real do Novo Testamento, é a figura do que devia acontecer. E o nosso Senhor Jesus, como diz aqui, ele foi oferecido como cordeiro da Páscoa, porque por ocasião da Páscoa, o Senhor também reuniu os seus discípulos para celebrar a última Páscoa e instituiu a ceia. Não havia ali mais ervas amargosas para lembrar o sacrifício, o sofrimento no Egito.
mas havia ali o pão e o vinho. O pão que representa o corpo do Senhor Jesus Cristo e o vinho representando o seu sangue. E o Senhor Jesus nos diz em João capítulo 6, no versículo 56, que aquele que come e bebe a sua carne tem vida em si mesmo. Aquele que come e bebe. Então o Senhor mandou participar. E Paulo, apóstolo, lá em Coríntios capítulo 11, ele diz assim: para que o homem examine a si mesmo e tome parte da mesa do Senhor, coma do pão, beba do cálice do Senhor. Então a ceia do Senhor, que vem hoje na igreja, no mesmo efeito ou no mesmo sentido da Páscoa para os judeus. Primeiro, amado, nos mostra que a igreja não celebra a Páscoa. A igreja de Cristo não celebra a Páscoa, porque a Páscoa é uma festa judaica. Porque a Páscoa havia pães asmos por 7 dias, porque a Páscoa tinha ervas amargosas, e porque no Novo Testamento não foi dado Páscoa para a igreja, mas foi dada a ceia do Senhor. E quem celebra a ceia do Senhor não celebra a Páscoa. E quem celebra a ceia do Senhor deve fazer segundo as Escrituras. Porque se a Páscoa era com pão ázimo, a ceia não pode ser com outro pão. O pão da ceia também é pão ázimo, também é um pão sem fermento, porque representa aquele que foi imolado lá no Calvário, levantado entre os céus e a terra, morto, oferecido por nossos pecados, por nossas maldades, para nos resgatar da maldição, para nos tirar da idolatria, da cegueira espiritual, nos tirar dos dogmas, nos tirar da escravidão maligna, dos vícios e do pecado, e nos trazer para a luz gloriosa do seu evangelho, nos dando esta liberdade de entrar na presença de nosso Deus, de falar com Ele, sem nenhuma mulher para intermediar, ou sem nenhum ídolo ou qualquer outro homem, mas o próprio Deus, homem, é o nosso mediador, louvado seja Deus. E por isso Ele foi oferecido como cordeiro imaculado e incontaminado. Portanto, querido irmão, ao celebrar a ceia do Senhor, se você tomar um pão, você pode me dizer: mas esse pão, eu como dele em casa todo dia, ele não é imundo? Ele não é imundo para a nossa alimentação, mas para comparar com o corpo do Senhor, uma vez colocado nele o fermento, ele é imundo sim. Ele é imundo porque ali está o fermento simbolizando o pecado. E colocar um pão fermentado sobre a mesa do Senhor é dizer que a mesa do Senhor é desprezível, que ela pode ser celebrada de qualquer forma, e Deus não se agrada disso. Colocar o pão fermentado ali para celebrar a ceia do Senhor é dizer que havia pecado no corpo de Cristo, e Ele nunca teve pecado. Ele se fez pecador em nosso lugar. Ele tomou os nossos pecados, mas nele não havia pecado. Por isso o pão que representa o corpo do Senhor é um pão sem fermento, para que seja adequadamente celebrada a ceia do Senhor. E também o vinho é um vinho puro. Não pode ser um suco como muita gente faz por aí. O povo leva as coisas de qualquer maneira. Fazem mensalmente, bimestralmente, fazem, às vezes tem gente que faz semanalmente e acha que pode estar fazendo do jeito que quer. Não, do jeito que quer, o povo do mundo faz do jeito que quer. Mas quem quer servir a Deus e entrar no céu, tem que fazer do jeito que a palavra de Deus quer que façamos. Nós não temos outra escolha. Nós fizemos um dia a escolha, escolhemos Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador, isso pela misericórdia dele. E então agora, escolhido ele, somos eleitos nele para sermos obedientes à sua voz e à sua palavra. Então a ceia do Senhor é feita com pão ázimo, é feita com vinho puro, sem conservante, sem corante, sem açúcar, porque Cristo também não era diabético, ele tinha saúde. Louvado seja Deus. Então, irmãos, nada destas coisas são colocadas. A palavra do Senhor diz assim: não é boa a vossa jactância, o orgulho, a vaidade, a presunção, porque muita gente hoje quer servir Jesus, mas presume. Nós não podemos presumir, nós temos que examinar as Escrituras. Não é boa a vossa jactância ou presunção. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Um pouco de fermento contamina toda a massa, toda ela fica fermentada. E ele diz assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, como estáis sem fermento. Louvado seja Deus. Na vida espiritual, você já está sem fermento?
Então se alimpe do fermento velho, do fermento tradicional, porque você já está limpo desse fermento simbólico, então limpe também desse fermento no sentido material. E ele diz assim: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo, a nossa Páscoa. Cristo é a Páscoa da igreja. Não é admissível que um povo que se diz servir a Deus vá fazer festa com ovos de chocolate e colocar as crianças para estar dançando com coelho e o vestido de coelho. Isso não é celebração que agrada a Deus, porque Cristo, a nossa Páscoa, não é coelho que morreu na cruz, não é coelho que foi oferecido por ninguém. Isso é tradição que os homens têm inventado, mas a igreja se restaura a cada dia para ir ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Cristo, a nossa Páscoa, foi oferecido sem pecado, sem fermento. A igreja celebra, portanto, de acordo com as Escrituras, e ele diz: é pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Louvado seja Deus. Então o fermento da malícia tem que ser tirado, mas o fermento velho também tem que ser tirado. E aqui diz, ensina assim a palavra do Senhor. Muita gente fala: então está certo, se eu fiz a ceia do Senhor está ótimo. Mas em João 13, o Senhor Jesus Cristo acabou de fazer a ceia. Você pode conferir no Evangelho de João, no capítulo 13. Não é um versículo isolado, como alguns pretendem. É todo um texto, um diálogo glorioso e ilustrativo, que o apóstolo Pedro disse: Senhor, se é para ter parte, então eu quero. Porque ele também, como muitas pessoas hoje pensam, que não precisa. Mas o Senhor Jesus colocou água na bacia, lavou os pés aos discípulos e mandou que eles assim fizessem. Disse: assim como eu fiz, façais vós também. Então nós estaremos celebrando a ceia do Senhor, com pão ázimo, com vinho puro e realizando o lava-pés. Celebrando também, cumprindo, porque o Senhor Jesus Cristo diz: vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem porque eu sou. Você, irmão, que chama Jesus de mestre, de Senhor, graças a Deus, porque Ele é mesmo. Mas leia em João, ele disse assim: vós me chamais Senhor e Mestre, dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis fazer também assim como eu fiz, façais vós também. Então, irmãos, de que maneira? Vou dizer simbólico, mas que simbólico? Ele disse: assim como eu fiz, desta forma, desta maneira, pondo água na bacia e lavando os pés. Mas o povo acha que é mais fácil teologizar, inventar uma teologia, uma teoria, inventar uma historieta, espiritualizar um texto, ou materializar um texto, desconfigurar a palavra de Deus, seja lá o nome que possa ser dado para essa anomalia das pessoas que não querem obedecer a palavra de Deus. Mas eu lhe digo, amado, é mais fácil obedecer. E o Senhor disse pelo profeta Samuel para Isaú, ou para Saul, para o rei Saul: melhor é obedecer do que sacrificar, melhor é obedecer do que torcer as Escrituras. Paulo escreveu a carta a Timóteo e recomendou que as viúvas que lavavam os pés aos santos, preenchidos outros requisitos, poderiam depender da igreja. Era um requisito. Se era requisito para a viúva estar dependendo da igreja, é porque a igreja praticava. E muitos comentários de muitos estudiosos da palavra, eles assim: se observa que no primeiro século a igreja praticava lá. E hoje, quando Deus restaura a igreja também pratica. Então, se você quer conhecer mais, pode estar conosco em um dos nossos templos, venha participar da ceia, venha conhecer mais, venha receber as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo, venha fazer segundo as Escrituras. A ceia, segundo a palavra de Deus, ela é anual, porque é em memória. Ninguém faz aniversário todo mês. Ela é anual, e ela é com pão ázimo, pão sem fermento e com vinho puro. Senão vai estar incorrendo em Malaquias, que diz lá a palavra: desprezais a mesa do Senhor. E ele diz assim: oferecereis sobre o meu altar, Malaquias 1,7, pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis a mesa do Senhor é desprezível. E lá mais abaixo ele diz assim no 12: mas vós o profanais quando dizeis a mesa do Senhor é impura. E o seu produto, a sua comida é desprezível.
um pão com fermento é desprezível para comparar com o corpo de Cristo. E quem coloca, faz uma mesa desprezível aos olhos de Deus. Mas ele diz aqui a palavra do Senhor: alimpai, pois, do fermento velho e celebrai com os asmos da sinceridade, da verdade e do símbolo também, logicamente. Então, que o Senhor Jesus Cristo lhe abençoe, dando graça na sua vida, dando cada dia mais, enriquecendo-lhe do conhecimento da verdade de nosso Senhor Jesus.